Disse, pois, Israel a José: Não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhes disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me a resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Diz-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Bem-vinda, bem-vindo ao programa Escola Bíblica Dominical na Web TV, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José dos Pinhais. Estamos agora estudando a 7ª lição das lições bíblicas de jovens, falando sobre relacionamentos descartáveis. A partir dessa lição, pretendo fazer comentários mais sucintos. Deixo o arquivo de slide, como já está postado já há algumas 3 semanas, todos os slides de todas as lições. Tem um arquivo de slide da lição 1 até a 13 já disponível no meu arquivo de SlideShare. É só você entrar no meu blog, lá tem um link para o meu canal do SlideShare. Vai aparecer para você durante o vídeo. E os vídeos aqui eu quero fazer um comentário mais breve, trazendo a síntese de cada item, de cada tópico, para que você possa acompanhar junto com o arquivo de slide e preparar a sua aula, e você que é aluno ou aluna, estudar a sua lição. Nesta lição de número 7, relacionamentos descartáveis, nós vamos estudar que as redes sociais é uma realidade na sociedade moderna. Não tem como voltar atrás. Isso está aí em praticamente quase todos os lugares do mundo, dos países, do nosso país, toda a região geográfica, em quase todos os lugares. A tendência é cada vez aumentar mais. Com a inclusão das redes sociais, mudaram-se os hábitos nos relacionamentos, mudaram-se os comportamentos dentro dos lares, das famílias, relacionamento no local de trabalho, na escola e assim por diante. Mas nós vamos ver que esses relacionamentos são relacionamentos artificiais, virtuais, e que muitas vezes têm tomado o lugar do relacionamento sólido, de um relacionamento mais afetivo, mais próximo, e tem trazido alguns prejuízos para os relacionamentos de uma forma geral. A comunicação foi facilitada, mas o relacionamento tem sido fragilizado devido a essa facilitação da comunicação. Vamos então ao primeiro tópico da lição: os relacionamentos nas redes sociais. Primeiro item: da sociedade da informação à de redes. O mundo globalizado passou de uma sociedade da informação para uma sociedade de redes, um espaço multicultural e plural, com comunicação mais eficiente, mais relacionamentos frágeis. Nós vemos nesse item a transição da sociedade de informação para a sociedade em rede. Nós vemos que a informação tem se formado algo imprescindível nos nossos dias, de um grande valor. Mas agora as redes têm se tornado um grande instrumento para facilitar essa transmissão, essa comunicação das informações. Por mais que essa informação, que essa comunicação tenha sido agilizada, isso não tem repercutido na qualidade do relacionamento das pessoas. Tem sido mais fácil de comunicar, mas o relacionamento não tem sido facilitado na mesma proporção, ou seja, até no sentido negativo em alguns casos, como vamos ver a seguir. Item 2. Proximidade virtual. As novas tecnologias, como smartphones, tablets e assim por diante, e os relacionamentos na net, como Facebook, chats, entre outros, transformaram a prática de relacionamento real por um virtual, descartáveis, banais e breves, contrário ao que ensina a Bíblia. A comunicação de rede se faz por meio de
instrumentos, de ferramentas, como citados, o smartphone, os tablets, hoje que tem facilitado, que utilizam software. Então, os tablets, smartphones, que são chamados hardware, que é a máquina, e o software, que são tipo aplicativos como Facebook, Twitter e assim por diante, que as máquinas, utilizando esses aplicativos, esse software, permite que as pessoas se comuniquem mais rapidamente, de uma maneira mais fácil, em qualquer horário. Então nós vemos essa facilidade que foi citada anteriormente, e aqui quais são as ferramentas utilizadas para facilitar essas comunicações. E nós vemos que essa forma de comunicar tem afastado as pessoas que muitas vezes dentro do próprio prédio, dentro da própria casa, do mesmo local em que mora uma família, muitas vezes pessoas se comunicando através desses equipamentos, deixando a comunicação pessoal para dar prioridade à comunicação virtual. E isso tem prejudicado a qualidade da comunicação entre as pessoas, entre as famílias e assim por diante. Item 3. Coisificação do sujeito. Coisificação da pessoa humana que é transformada em simples mercadoria, podendo ser deletada ou descartada, quando não é mais útil a instrumentalização do outro. Nós vemos que com a facilidade de comunicação, com a utilização da tecnologia para se comunicar, onde as pessoas comunicam-se com a outra sem ter a necessidade de estar à sua frente, de olhar no olho, face a face, mas em locais distantes, aqui nós vemos a facilidade para descartar, para deletar as pessoas que são chamadas os amigos, virtuais na sua rede de relacionamento. Então fica muito mais fácil você desfazer, descartar uma pessoa. Por isso que fala da coisificação, instrumentalização das pessoas, como os meros instrumentos para atender uma necessidade, muitas vezes uma necessidade afetiva que as pessoas têm, de relacionar-se com várias pessoas, e quando não se tem mais utilização, ele descarta essas pessoas como se pudesse fazer isso com o ser humano. Então nós vemos aí essa fragilidade na comunicação virtual. Para pensar, relacionamentos saudáveis são duradouros. Ponto importante do tópico: relacionamentos podem nascer virtualmente, se maduros, levarão a uma amizade sincera. Então nós vimos, como citado já em lições anteriores, quando nós falamos a respeito da fragilidade da comunicação virtual, não queremos dizer com isso que essa comunicação, esse relacionamento, ele é rejeitável ou que não seja útil. Ele é importante desde que o relacionamento sólido, afetivo, mais maduro, seja priorizado em vez do relacionamento virtual. Desde que o virtual leve a um relacionamento sólido. Assim, ele terá um objetivo, terá uma função positiva para o relacionamento. Relacionamentos duradouros versus relacionamentos descartáveis. Item 1. Relacionamentos de consumo. A afetividade e as interações humanas como mais uma mercadoria de consumo, que pode ser descartada ao se tornar obsoleta ou trocada quando outra melhor surge no mercado. Os princípios divinos estão se tornando obsoletos para a sociedade moderna. Em continuação ao pensamento do tópico anterior, nós vemos que a sociedade de consumo, o consumismo que rege a nossa sociedade capitalista, aonde o ter é mais importante do que o ser, nós vemos que isso influencia, como já citamos em vídeos anteriores, na própria teologia, e também vai influenciar na questão dos relacionamentos, aonde as pessoas se tornam produtos para atender às nossas necessidades afetivas, de relacionamentos. Então, essas pessoas, elas se tornam simplesmente nomes dentro da nossa lista de amigos, e que essas pessoas são meros produtos para atender uma necessidade afetiva que nós temos. Então temos que tomar cuidado para perceber o porquê que nós utilizamos da rede social, qual o objetivo e qual é o produto que ela tem nos fornecido. Dessa forma que o comentarista coloca que os princípios divinos da humanização do ser humano ser mais importante do que o ter,
E isso muitas vezes tem sido invertido, influenciado por essa facilidade da comunicação virtual. Item 2. Relacionamentos sólidos. Cada vez mais é raro os relacionamentos pessoais e sólidos. A rede social pode facilitar a queda da qualidade dos relacionamentos, mas não é a causa principal. Vemos aqui que os relacionamentos sólidos devem ser prioridades na vida do ser humano. Mas aqui nós vemos o ponto em que deixa bem claro que cada vez mais esse relacionamento sólido e maduro tem sido raro, diminuído, devido à priorização da comunicação virtual, conforme já citamos. Mas não quer dizer que o problema está na questão da comunicação virtual. O que o autor está dizendo aqui é a questão da causa e efeito. Na realidade, esse problema de relacionamento, essa baixa de qualidade no relacionamento virtual é um reflexo do próprio relacionamento que está direcionando as pessoas, ou seja, o relacionamento virtual, a comunicação virtual, ela acaba superficializando os relacionamentos, mas ao mesmo tempo é um reflexo do que as pessoas pensam, do que as pessoas agem, o que está dentro das pessoas, porque ela acaba também refletindo aquilo que está dentro de si no seu comportamento nos relacionamentos virtuais. Muitas coisas que queria fazer na frente das pessoas e não tem, ela acha mais facilidade de fazer na comunicação virtual, mas é algo que já está dentro dela. Então nós vemos que o problema está dentro do ser humano e ele acaba utilizando as ferramentas para expressar ou para colocar afora aquilo que está dentro de si. Como nos diz a palavra de Deus, que o problema, Jesus diz que o problema do ser humano é o que sai e não o que entra pela boca, né? Então, no sentido, é aquilo que está dentro do ser humano e não aquilo que é externo ao ser humano. É evidente que o que está externo influencia, mas vai depender muito do que você tem internamente dentro de si. Jovem, o que está brotando dentro do seu coração? O que você tem dentro de você? O que rege a sua vida? Qual é a causa principal? Item 3. Padrões morais constroem relacionamentos sólidos. A base dos relacionamentos descartáveis é a moralidade relativa e pecaminosa da geração pós-moderna. Sem padrão moral nas interações pessoais, favorece a desumanização. Então nós vemos aqui a evidência, ou seja, a valorização da questão moral. A questão moral vai influenciar também nos relacionamentos de qualquer que seja a forma de se relacionar. Então nós vemos a importância da influência da questão moral que é inculcada no cristão através da palavra de Deus, que vai influenciar também nos seus relacionamentos. Então nós vemos aqui que nessa expressão colocada pelo autor, que a base dos relacionamentos, ou seja, na sociedade pós-moderna, é uma questão de um nível moral muito baixo. É evidente que uma comunicação entre uma comunidade de fé e uma comunicação entre pessoas que não tem uma orientação bíblica, é evidente que o nível da conversa é totalmente diferente. Temos várias comunidades se comunicando. E é evidente que os cristãos que fazem parte de uma comunidade de fé não fazem parte somente da comunidade de fé, participam de outras comunicações também. Como está o padrão moral? As pessoas que são cristãs, que participam de outras redes de comunicação, qual é o seu comportamento? Ou vai dizer assim, não, na rede social aí não tem problema, não é uma questão sólido, não é uma questão evidencial real. O problema é o mesmo, porque, como já dissemos no item anterior, é aquilo que rege o comportamento das pessoas, as intenções das pessoas, que vão identificar e vão direcionar os seus atos também, inclusive na rede social. Por isso que é importante nós termos uma boa formação moral que vai influenciar também na nossa comunicação, quer seja a comunicação virtual, como a comunicação pessoal sólida, face a face. Para pensar, não se constrói um sólido e verdadeiro relacionamento com as mentiras e falsidades do mundo virtual. Ponto importante. A coisificação da pessoa humana é responsável pela prostituição virtual e fragilidade dos relacionamentos. Então nós vemos aí que
existe uma facilidade maior para uma abertura, ou seja, para um desnivelamento, para uma queda no nível moral das pessoas por meio do relacionamento virtual, onde as pessoas não estão frente a frente, mas virtualmente as pessoas muitas vezes se sentem mais encorajadas a mentir, a ser falsa no seu pronunciamento, nas suas comunicações e também a ter um relacionamento muitas vezes pornográfico, ou como coloca aqui o texto o autor, a questão da porneia, da imoralidade sexual, em que as pessoas muitas vezes expõem isso também no meio virtual com mais facilidade do que no real, achando que isso não tem problema. Mas é uma questão moral. Tópico 3. Estabelecendo relacionamentos duradouros. Item 1. Uma vida, muitos amigos. A vida humana é constituída de ciclos: infância, adolescência, juventude e velhice. Em cada ciclo são construídos relacionamentos. Alguns sobrevivem ao tempo, distância e à circunstância, enquanto outros são breves e frágeis. A vida, como coloca o autor, ela é feita de ciclos. É evidente, nós temos as faixas etárias, as fases da nossa vida que nós vamos vivendo, e durante essas fases, pessoas vão sendo inseridas na nossa vida. Nós vamos encontrando pessoas que você vai encontrar em outras fases da vida e pessoas que você nunca mais vai encontrar. Então tem pessoas que ao longo dessas fases da vida, desse ciclo, a pessoa vai mantendo um relacionamento duradouro, verdadeiro, independente da distância, circunstâncias em que essas pessoas estão, ou que nós estamos em determinada fase da nossa vida. Então essas amizades, são amizades verdadeiras, sinceras, desinteressadas, como disse hoje, conversando com um amigo, o pastor César Moisés da CPAD, em uma conversa no telefone, trocando ideia com ele falando sobre essa questão da amizade desinteressada, como ele colocou o exemplo da nossa amizade. Que nós temos uma amizade independente da posição, do local, independente do tempo. Por quê? Porque a nossa amizade é uma amizade sincera, é uma amizade em que temos uma reciprocidade de respeito, de simpatia e assim por diante. Então essa amizade é uma amizade que perdura. Durante a sua vida você teve várias amizades, mas você vai verificar que são poucos amigos que você tem lá da sua infância, da sua adolescência, se você tem uma idade um pouco agora jovem, já um pouco mais experiente, ou mesmo jovem, mas com idade menor, melhor dizendo, mas pessoas que lá da sua infância, que você ainda tem como amigo próximo, e às vezes demora para ver, mas quando você vê, você já sente aquela comunicação, sente aquela comunhão, por causa da amizade verdadeira. Por isso que devemos preservar essas amizades que são muito importantes para a nossa vida, para a nossa saúde, tanto emocional como espiritual também. Item 2. Relacionamentos duradouros. Base das interações humanas duradouras: o respeito, tratar com apreço e polidez, a confiança, certeza íntima do procedimento correto de outro, a reciprocidade, responder positivamente a uma outra ação positiva, afinidade, sintonia com o outro. Então nós vemos aí quais são as bases de um relacionamento duradouro, como respeito. É muito importante que haja o respeito no relacionamento, porque se não houver o respeito, existem então os conflitos e os problemas nesse relacionamento. Por isso que é muito importante respeitarmos as demais pessoas. A questão da confiança, coisa difícil é você lidar com uma pessoa que você não confia. Por isso que para um relacionamento duradouro é preciso que haja confiança entre as pessoas. E isso não se compra, isso se conquista ao longo do tempo. A questão da afinidade. É a pessoa que tem essa afinidade uma com a outra. Como eu disse, por mais que esteja distante muito tempo, a pessoa se encontra, ela já sente aquele prazer de estar ao lado dessa pessoa, com um relacionamento que é agradável em todos os tipos de relacionamento. Isso é importante. A reciprocidade, ou seja, quando você vai ao encontro de alguém, você se dá a uma amizade, a um relacionamento e também recebe isso em troca. Isso é positivo e dá mais solidez para esse relacionamento em qualquer sentido também. Item 3. Falsa espiritualidade. Recursos espiritualistas seculares, como jogo de búzios, tarologia, entre outros tipos de recursos espiritualistas, não resolvem os problemas de relacionamentos. Oração pedindo a Deus que resolver os problemas criados? Não, isso também não. Você é responsável por seus relacionamentos. Então, nesse item é enfatizado que recursos espirituais, quer seja no mundo secular
como questão de numerologia, horóscopo e assim por diante, não vai resolver os problemas de relacionamentos que as pessoas têm. Como também não é a oração que vai resolver. Tem pessoas que agem de maneira inadequada com um companheiro, com um amigo, com um irmão, e depois ora para Deus resolver o seu problema, em vez de ir lá e resolver o problema com a pessoa que ele está em conflito. Ele acha que é Deus que tem que resolver o problema que ele criou. Então, por isso que coloca aqui que o relacionamento é uma responsabilidade de cada pessoa. Se tem problema no relacionamento, vá e resolva o seu problema. Não peça para Deus resolver, que foi você quem criou. Para pensar, os anjos não devem ser adorados, reverenciados ou cultuados. Ponto importante do tópico. O respeito, a confiança, a reciprocidade, a afinidade são os pilares do relacionamento maduro. Então, nesse tópico, nós vemos que é colocado a questão de que os recursos espirituais, tanto seculares como da igreja, não são ferramentas para você resolver problemas no seu relacionamento, mas é a própria pessoa que tem que resolver e lutar para ter relacionamentos sólidos e saudáveis. E nós vemos também quais são as bases de um relacionamento duradouro. Então, portanto, observe essas bases, essas sugestões, essas orientações e analise como você tem procedido nos seus relacionamentos. Para concluir, então, o que nós podemos aprender desta lição? O crescimento do uso das redes sociais é uma realidade que preocupa devido ao impacto nos relacionamentos interpessoais. Nós vimos no primeiro tópico dessa lição que há um crescimento muito grande da rede social, ou seja, a sociedade de informação, com uma transição para as redes sociais, e isso tem impactado na qualidade dos relacionamentos. Mas nós vimos também que essa qualidade não é simplesmente pela vinda da ferramenta, mas é que está aflorando o que está dentro das pessoas, que é um problema moral em que as pessoas acabam expressando, então, na questão do relacionamento através dos meios sociais. O relacionamento nas redes sociais são influenciados pelo consumismo, que favorece a desumanização, coisificação. Nós vimos também, no segundo tópico, que a facilidade da comunicação virtual e o fato das pessoas não terem à sua frente esse suposto amigo, amiga, ou quer que seja a pessoa que ele se relaciona, numa rede social que está na sua sala ou no seu computador, num local isolado, ele se sente muito mais à vontade para descartar e tornar as pessoas como instrumento, com uma coisificação, como se fosse parte do seu próprio instrumento, como o smartphone e tablet, o ser humano. Diferente quando você está face a face, olho no olho de uma pessoa e vendo o ser humano. Aí você vê que é um ser humano como você e que não é um instrumento, não é um objeto. Mas sabemos que mesmo no relacionamento pessoal, as pessoas acabam tratando as pessoas como coisas. Por isso que eu disse que o problema é o que está dentro do coração. Mas as redes sociais veio aí facilitar essa ação das pessoas em instrumentalizar e tornar as pessoas como objeto. Mas você reflita no seu coração como você tem se relacionado, mesmo nas redes sociais, com seus amigos virtuais, amigos e amigas virtuais. Existem algumas bases para o relacionamento ser mais duradouro: respeito, confiança, reciprocidade e afinidade. Então nós vimos nessa lição que o respeito, a afinidade, a reciprocidade, a confiança são pontos importantes para termos um relacionamento duradouro. É o momento de você pensar como estão os seus relacionamentos, aqueles que estão abalados para resgatar e aqueles que você tem para solidificar, observando se você está atento para essas bases que são fundamentais para um bom relacionamento com as pessoas. Espero ter ajudado a você mesmo com esse comentário sintético para ajudá-lo a preparar, a estudar a sua lição juntamente com o arquivo de slide. Então não esqueça de baixar o arquivo de slide e acompanhar os comentários e aprofundar ali com as citações bíblicas, as outras frases que tem em cada tópico da lição, que tem ali alguns subsídios a mais para você estudar e procurar a lição, e não esqueça de estudar a Bíblia Sagrada. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo, até a próxima lição, e não esqueça de compartilhar esse vídeo. Muito obrigado.